Começando esse vídeo com uma seguinte reflexão. Se você tá na merda e você não sabe como sair da merda, eu vou te ensinar. Primeiro, você tem que identificar o que é estar na merda pra você. Eu achei que eu estava na merda. Eu vou parar de falar essa palavra, senão na hora da edição eu vou ter que ficar cortando muito. Se você tá numa fase ruim, melhor dizendo, primeiro você tem que identificar que você realmente está na fase ruim. Contar um pouco aqui do que tá acontecendo comigo. Vocês lembram que eu desabafei com vocês aí? Muita coisa acontecendo, muita pressão, dinheiro, muita dívida e tudo mais. E eu achei que eu estava numa fase ruim. Pra não falar aquela palavra lá que eu quero falar. Mas óbvio, não é a melhor fase que tem. Mas só que eu achei que, tipo assim, eu tava tão confuso que eu me afastei de Deus. Eu tava tão confuso que eu fiquei pensando demais e agi de menos. Então primeiro você tem que identificar, realmente eu estou ou só é um processo? Porque eu identifiquei que eu não tô na merda. Eu tô passando pelo processo. Porque alguns meses atrás eu tomei uma decisão difícil. Eu tomei uma decisão que eu abri mão da empresa sem planejamento, sem nada. E é isso. Se você abre mão de uma empresa sem planejamento, você vai entrar em dívida, você vai entrar numa confusão, vai dar problema com o cliente, vai dar problema com o colaborador. É óbvio que isso ia acontecer. Por que eu não pensei nisso antes? Eu entendendo, não, eu tô numa fase ruim, ansiedade. Não, mano, não era isso. Eu só fui burro. Talvez não, talvez inconsequente, sei lá. Mas eu achei que eu tava na merda. E quando eu identifiquei isso, eu percebi que a minha ansiedade passou. Eu falei, mano, é só uma fase, vai passar. Eu lembro que quando eu tinha empresa, eu já passei por fases financeiras pior que essa, meses sinistros, dívidas altas, e agora as dívidas nem é tão alta quanto antes, ainda é dívida, mas não é tão alta quanto antes. Alguns objetivos, igual, o meu aniversário tá chegando, eu vou passar meu aniversário comendo cuscuz com ovo, mas graças a Deus tem cuscuz com ovo, então você tem que ser grato com o que tem. E eu achava que isso era o fim do mundo, e como é uma fase um pouco mais complicada, eu achava, não, eu tô na merda, tá tudo dando errado e não sei o que. Primeiro eu identifiquei, eu falei, não, eu não tô nesse local, eu só estou passando, eu não sou isso, eu tô passando por isso. É agradecer a Deus pelo que tem, é agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus por eu ter um trabalho, agradecer a Deus por eu ter bons relacionamentos, é agradecer por eu ter materiais para trabalhar, eu ter condições para trabalhar, é agradecer por eu ter comida em casa, é agradecer por ter uma casa, por ter uma família que me apoia. Ao invés de você achar que você tá na merda, primeiro olha em volta, vê se realmente você tá na merda. Eu tava sendo injusto e ingrato comigo mesmo. Falando, caramba, velho, eu não tô não, é só uma fase complicada que eu tenho que passar. E passar da melhor forma. Como, Gustavo, você vai passar da melhor forma? Se você tem dívidas, tem dívida que dá pra negociar, tem dívida que dá pra você conversar ali com a pessoa, por exemplo, se for uma dívida pessoal, igual, eu tava devendo um cliente, mas o cliente foi parceiro comigo. Eu falei, pô, ao invés de eu dar essa bolada pra você, que eu não consigo dar essa bolada pra você, eu posso parcelar em tantas vezes, eu vou te pagando tanto? Show, negociei. Evitei gastar uma bolada de uma vez só. Dívidas que eu tinha no banco, consegui renegociar com o banco, pagar menos parcelas menores e tal, pra não atrapalhar. Tem formas de você lidar. Óbvio, cada um tem uma realidade. O ideal é você primeiro identificar aonde você tá, agradecer pelo que você tem, entendeu? Pra você ter uma mente boa, porque se você não agradecer pelo que você tem, você não vai ter uma mente boa pra lidar com os problemas. Senão vai ser muita turbulência, muita pressão e você não vai saber lidar. Primeiro foca na sua mente ali, foca na sua mente, não deixa, ó, por conta disso, não deixa de treinar, não deixa de se hidratar, não deixa de se alimentar, não deixa de descansar, tá bom? Dorme, come bem, bebe água, porque se você tá passando por um momento difícil e o seu corpo, a sua mente, o seu espírito não tá bom, o momento vai ser mais difícil ainda. Então facilita o máximo isso, pra você ter a mente boa, igual eu tive a mente boa agora pra entender que eu não estava na merda, eu só estava passando por uma fase que é consequência da atitude que eu tive. Simples. Mas eu vou dar aqui umas dicas práticas pra você que tá devendo, pra você que tá desorganizado. Primeiro, bota um propósito, bota um rumo na sua vida. Fala, ó, qual que é meu objetivo? Quitar minhas dívidas? Anota tudo, 100% de tudo que você usa. Eu uso um aplicativo que chama Mobius, não é propaganda nem nada, é um aplicativo que chama Mobius, eu uso tem muitos anos, ele me ajuda bastante no financeiro, porque eu consigo anotar tudo que eu vou receber e tudo que eu tô devendo, entendeu? Aí você vai ter uma noção, ó, esse mês eu tenho que pagar tanto até dia tal, mas se você não tiver isso, anota no papel, não tem problema, bloco de nota, tanto faz. O importante é você anotar a data que você tem que pagar, quanto você tem que pagar, que dia que você vai receber, quanto que você vai receber, pra você fazer os cálculos ali. Fala, ó, esse mês eu vou receber X e eu tenho que pagar X. Beleza, então vai dar. Pô, esse mês eu vou receber X, mas eu tenho que pagar Y. Será que eu consigo negociar com alguém isso aqui? Será que eu consigo mudar a data? Será que eu consigo fazer isso aqui?
Ou será que eu vou ter tempo para poder pegar um dinheiro a mais ali, fazer um trabalho extra? Será que eu consigo fazer uma hora extra ali no meu trabalho? Será que eu consigo pegar um cliente a mais esse mês? Porque você tem que ter a mente fria, você tem que ter a mente calma para você analisar isso. E se você não anota, eu já fiz um vídeo só sobre anotação, sobre organização, se você não é organizado, se você não anota suas tarefas, se você não anota seus financeiros, você nunca vai conseguir lidar com a dívida. Senão você só vai ficar pagando, pagando, pagando e vai viver num loop infinito e você vai ter dó de gastar as paradas, você não vai ter um controle. Eu anoto tudo, eu vou na padaria, eu anoto quanto que eu gastei na padaria. Eu sei de tudo, ó, todos, ó, ChatGPT, Premiere, tudo que eu pago tá tudo anotado, tudo. Vou na padaria, pum, vou no mercado, anoto, porque no final do mês eu vou falar, caramba, ó, gastei tanto no mercado, gastei tanto na padaria, pô, gastei tanto no meu lazer. Não, pera aí, então eu vou ter que diminuir, não, vou ter que diminuir isso aqui. Como que eu consigo economizar nisso nessa fase que eu estou em dívida? Óbvio, quando a vida dá uma melhorada, quando eu tiver mais dinheiro, vamos dizer assim, vai ser um pouco diferente, eu não vou precisar ficar tão bitolado. Mas se você tá passando por essa fase parecida com a minha, você tem que ser organizado triplicadamente, entendeu? Porque você vai ter controle. Igual eu bebia álcool, bebia cerveja, essas coisas. No final, e fumava, né? Então, eu gastava por não sei quantos reais, não vou ficar falando de número, mas eu gastava bastante. Eu gastava quase um quarto do meu faturamento com isso, com lazer, com recreação. E recreação ruim ainda, recreação que vai atrapalhar a minha vida. Não é recreação que vai favorecer a minha vida, não, é recreação que vai atrapalhar a minha vida. Então, imagina, você tá devendo, tá ferrado e você gasta dinheiro com cigarro, gasta dinheiro com bebida, gasta dinheiro com gandaia, gasta dinheiro com baile. Cara, você é idiota. Então anota essas coisas que você vai conseguir sair dessa fase ruim. E dentre outras coisas, evita sair, muda seus conteúdos que você está consumindo, aprende mais, fica mais em casa, economiza, compra ali o produto mais barato, deixa de fazer um lazer que você fazia, vê se você tem alguma assinatura, Netflix, Spotify, sei lá o quê. Pô, corta por um tempo, entendeu? Até você pagar suas dívidas. Ah, eu tenho um carro caro. Pô, vende esse carro caro, pega um carro mais barato, paga suas dívidas, fica em dia. Existe dívidas e dívidas. Tem dívida que é igual dívida de empresário. Aí isso é normal. Você pega um empréstimo ali para você investir na sua empresa e tal, e é tudo calculado. Ah, peguei 100 mil para investir, mas esse 100 mil vai virar 200, exemplo. Aí beleza, então você vai ter dívida ali, vai ter boleto para pagar infinito. Empresário é assim mesmo. Mas se é uma dívida que você, igual eu abri mão de uma empresa, então eu tenho dívidas da empresa, eu tenho contratos para pagar, multas para pagar, empréstimos para pagar. Então é diferente. Não é dívida de investimento e tal, é dívida ruim mesmo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu estou economizando. Isso é coisa que eu já sempre fiz, desde que eu me entendo dessa dívida aí que eu tenho desde outubro, eu economizei tudo. Eu cortei todas as assinaturas que eu tinha, hoje em dia só tenho coisa que eu uso mesmo, eu economizo o máximo que eu posso. O lazer também é calculado, sempre estou correndo atrás de novas fontes de renda, igual no meu trabalho que eu tenho na Checkmate, eu tenho a opção de fazer mais vídeos do que o contratado. Eu tenho tantos vídeos para fazer e se eu fizer mais, eu vou ganhar um extra. Então sempre que dá para me fazer mais vídeos, eu sempre estou fazendo mais vídeos. Aí quando sobra tempo, eu tô aqui no YouTube aqui, eu tenho um outro canal no YouTube também, um canal Dark, né, que chama, um canal que não aparece, eu também tô lá farmando ele. Tenho algumas parcerias, que eu faço uns vídeos, ganho alguma grana também. Então, eu tô sempre correndo atrás de levantar mais grana e gastar menos grana. Tô nessa fase. Tô contando um pouco aqui da minha vida pra você, ver se você aprende um pouco também com os meus erros, aprende um pouco aqui com os meus acertos também. E leva a sério essa questão de anotar, tá? Deus não abençoa a desordem. Deus abençoa a ordem. O progresso vem da ordem. Não tem na bandeira do Brasil ordem e progresso? Então, primeiro é a ordem, depois é o progresso. Então não adianta, você não vai progredir se você não é organizado. Eu sei que o Brasil não tem nada de ordem, só tem regresso, né? Mas esse vídeo não é sobre política. Mas pra sua vida prosperar, igual a mim, eu tô saindo das minhas dívidas, eu tô prosperando, eu tô cada vez melhor, tô cada vez mais forte, tô cada vez mais inteligente, tô cada vez com melhores relacionamentos, cada vez mais safo e mais produtivo. Por conta disso, por eu ser organizado. Eu anoto todas as minhas tarefas, tarefa pessoal, tarefa de trabalho, tarefa de não sei o que, eu anoto tudo. Meu financeiro, eu anoto tudo. Abrir mão de tudo que não me dá retorno. Ah, pô, Gustavo, me ajuda aqui. Vou analisar. Pô, não dá pra me te ajudar, mano. Não dá pra me fazer essa ajuda agora, mano. Senão eu vou atrapalhar uma parada que eu precisava fazer. Porque antes eu fiquei, por muito tempo, eu tinha um grupo de rap na época que a gente não tinha muita organização. A gente só fazia. A gente aceitava todas as oportunidades que tinha. A gente ajudava todo mundo, falava sim pra quase tudo. E isso atrapalhou muita gente. E a gente falando sim pra um monte de gente, a gente falou não pra gente mesmo. Então a gente não progrediu, a gente não teve uma ordem ali, a gente não teve um foco, tá ligado?
Mas enfim, esse assunto para outro vídeo, depois eu posso contar desse grupo de rap que eu tive. Mas é isso, esse vídeo eu queria falar sobre isso mesmo. Anota suas coisas, saia da merda, urgente. E se você não tá na merda, manda pra algum amigo que tá na merda, pra ele sair da merda. Nossa, esse vídeo na hora de editar eu tô ferrado. É isso, deixa seu like, se inscreve aí no canal, comenta aí o que você achou. Se você tem alguma dica extra aí, você falou, pô, Gustavo, faltou você falar disso. Comenta aí, compartilha. É nóis, vambora.